que é o segundo tópico dessa nossa formação de hoje. A forma que a palavra de Deus é pregada depende de algumas variáveis, tanto do pregador como da situação em que acontece a pregação. As variáveis referentes ao pregador dependem principalmente das suas características e personalidades e a sua espiritualidade também, que são próprias. Um pregador tem características diferentes do outro. Um pregador tem espiritualidade diferente do outro. Às vezes tem pregador que gosta muito de pregar sobre o amor de Deus. Já tem outro pregador que gosta de falar sobre fé e conversão. São espiritualidades diferentes. Tem pregador que fala de uma forma mais bruta. Tem pregador que já fala mais calmo. Tem pregador que fala gritando. Tem pregador que fala com uma voz bem branda. A gente pode até fazer uma comparação assim na prática, assistir uma pregação de Moisés Rocha e comparar com a pregação de Márcio Mendes, por exemplo. Moisés Rocha, da comunidade Filho de João Batista, e Márcio Mendes, da Canção Nova. São pregações totalmente diferentes, mas que tocam o coração da gente quando a gente escuta. De formas diferentes, mas nós somos tocados. Porque cada um tem a sua especificidade. Cada um tem as suas características. E isso não é ruim. O ruim está quando eu tenho um pregador na qual eu me inspiro e começo a querer imitar aquele pregador. Aí eu perco a minha identidade, a minha forma de pregar. Eu não descobri qual é a minha característica, como é a minha pregação, como é a minha identidade enquanto pregador, e eu começo a imitar um outro pregador. E não casa uma coisa com a outra. A minha personalidade é diferente daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou pregando, da forma que eu estou pregando. E fica visível às vezes. E eu me sinto desconfortável com isso. Isso é muito perigoso. E a variável com relação ao público que eu vou atingir, que eu quero atingir, ou o objetivo da pregação em específico. Mas é basicamente aquela questão da adaptação do pregador. Aonde eu vou pregar? A forma que eu me apresento naquela pregação, será que não vai chamar mais atenção para a minha roupa, para a minha forma de se vestir, do que para a própria pregação em si? Eu tenho que ter esse cuidado, para que a minha pregação, ou melhor, a minha apresentação enquanto pregador, não tire o foco da minha pregação, do anúncio da palavra de Deus. Eu destaquei sobre esse assunto da forma de pregação, a forma da pregação, que de uma certa forma eu já falei sobre ele, mas para que a gente possa compreender melhor, focando nesses pontos que foram elencados aqui. Pregadores diferentes têm características de personalidade diferentes. Ou seja, um pregador é diferente de outro pregador. Cada um tem as suas características, cada um tem a sua identidade, cada um prega do seu jeito. Grandes pregadores conhecidos devem servir como referência, olha só, mas jamais como modelos a serem copiados. Eu preciso descobrir qual é a minha identidade, para que eu possa ser um pregador eficaz, um pregador que eu não vou causar estranheza em algumas situações que eu estou fazendo que não é da minha propriedade, não é da minha natureza. Eu não posso confundir esse tipo de ação daquele que faz naturalmente, porque tem as suas características próprias, e aquele que está fazendo porque está imitando, porque está querendo fazer igual a outro pregador. Isso é importante, viu? Isso é muito importante para um pregador, principalmente o pregador que está iniciando, porque geralmente ele quer imitar alguém, imitar algum pregador que ele tem uma certa afinidade. Quanto ao público, para quem prega, o pregador deve adaptar a ele a sua forma própria de pregação. Ou seja, se adaptar ao ambiente, se adaptar ao tipo de público que você está levando a palavra de Deus. Então você precisa conhecer o local onde você vai pregar, saber as características daquele local, para você ter uma análise de como você vai se apresentar.